R$ 94 mil. Esse foi o prejuízo que uma cliente nossa aqui do Você Investidor teve em uma previdência privada. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o risco que as previdências privadas possuem. Como vocês estão vendo aqui nessa notícia, 96% dos planos de previdências privadas no Brasil, aqueles planos conservadores, os que não têm risco, na verdade eles não superam o CDI. Significa que eles não rendem o mínimo que o dinheiro precisa render para que você mantenha o teu poder de compra. Numa analogia muito simples, o CDI ou a taxa Selic nada mais é do que a tabela FIPE do dinheiro. Então, ou seja, a tabela vira uma referência que às vezes você pode conseguir mais e normalmente ninguém gosta de pagar ou receber abaixo, da tabela FIPE. Então pensa comigo, qual sentido faz eu travar o meu patrimônio em uma previdência ou investir com foco no longo prazo numa previdência, sabendo que eu vou estar perdendo para a média do mercado por 5, 10, 15, como eu vou mostrar aqui para vocês, 20 anos. Não faz sentido algum. Então, se você tem previdência privada, fica de olho nesse vídeo. Essa cliente custou quase R$100 mil estar num plano ruim. Eu vou mostrar aqui para você como que você pode descobrir se o teu plano é bom ou ruim, o que você faz para ajustar isso, mas antes de tudo vamos entender esse caso específico para que não aconteça esse mesmo problema com você. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Você Investidor. Como vocês estão vendo, Você Investidor está crescendo, estamos aqui num escritório novo, mais de 200 metros quadrados, mais de 30 postos de trabalho, tudo isso para ajudar os nossos clientes aqui do Você Investidor a investir de forma independente, sem depender de bancos ou corretoras, para que eles consigam realizar bons investimentos. É claro, você vai precisar de um banco ou corretora para investir, mas você não vai depender, quem sabe, do teu assessor ou do teu gerente para que ele tome todas as decisões por você. É isso que nós fazemos aqui, um aconselhamento financeiro para que você consiga melhorar os teus investimentos. Então, se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos entender o que aconteceu. Primeiro, como vocês podem ver aqui, o plano em questão que essa nossa cliente investiu por vários anos, ele se chama Brasilprev Fix 2, RT. Basicamente, pessoal, um plano de previdência. Se vocês repararem, esse plano de previdência, ele tem um valor de 34 bilhões sob gestão. É muito dinheiro. E esse fundo cobra 1,5% de taxa de administração, ou seja, sobre esses 34 bilhões, o Banco do Brasil recebe 1,5%. Pessoal, é muito dinheiro em uma previdência privada que não é boa. É uma máquina de fazer dinheiro para o Banco do Brasil. Esse é o motivo que os gerentes do Banco do Brasil não estão ligando para todos os clientes para que eles resgatem desse fundo, porque isso significa que o banco vai perder lucratividade. A gente sabe que no Brasil o banco nunca perde. Qual que é o problema disso, pessoal? Até não é o valor de patrimônio sob gestão e nem a taxa de administração, desde que trouxesse um retorno acima da média. Só que eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico de rentabilidade desde o início desse plano de previdência. Ou seja, esse fundo de previdência, como vocês estão vendo nessa imagem, ele existe desde 2005 especificamente. Ele começou no final de 2005, entre 2006, e ele existe obviamente até hoje. Ou seja, nós estamos aqui falando de um plano de previdência que existe há praticamente 20 anos. E se você reparar, a linha laranja é o mínimo que o fundo deveria render, ou seja, o CDI. Então, e ele ficou muito abaixo do CDI desde o início, ou seja, esse fundo ele cobra 1,5% das pessoas para que elas investam numa previdência achando que é um bom fundo, mas desde que ele foi fundado em 2005 ele nunca rendeu o mínimo, que é o CDI, a média de mercado. E esse é o ponto, as pessoas estão perdendo muito dinheiro. No acumulado, esse fundo ele deveria ter rendido desde o início 600%, mas na verdade ele rendeu na casa dos 420%. Então toda essa diferença é o percentual que as pessoas deixaram de proteger o seu patrimônio e ter rendimento sobre todo o patrimônio acumulado. A nossa cliente ela investiu de 2018 até 2024 nesse fundo. E se vocês separarem os percentuais, o CDI, que é o mínimo aceitável pelo dinheiro, deveria ter, nesse período, o patrimônio dela deveria ter rendido 67%. Porém, o plano dela rendeu apenas 52%, uma boa diferença de rentabilidade, mas eu vou colocar agora em números isso, quanto que custou para a nossa cliente. Trazendo em números, pessoal, ela investiu então lá em 2018 R$600 mil nessa previdência. Durante o período até o início de 2025, quando nós migramos esse fundo, já vou falar o que você pode fazer para melhorar se você tiver um fundo como esse. Então, do início de 2018, os R$600 mil aplicados se transformaram em R$906 mil. A princípio, não é uma valorização tão ruim, ela ganhou R$300 mil em mais ou menos aí 6 anos aproximadamente. Porém, fica esse ponto, comparado ao que R$300 mil é bom? Comparado à média de mercado ou a um número solto? Então, quando eu coloco a média de mercado, aí você consegue perceber quanto dinheiro essa pessoa deixou na mesa. Então, se ela tivesse recebido no mínimo o CDI, o patrimônio dela teria subido praticamente 67%, o que transformaria os R$600 mil dela em R$1 milhão. Aqui, essa diferença, então, que nós temos é de R$94 mil, que foi o valor que ela deixou de ganhar em apenas 6 anos
investindo nesse fundo. Pessoal, isso aqui é praticamente 10% do patrimônio total, se vocês repararem, porque um deu 906 mil e o outro deu 1 milhão. Essa diferença, praticamente 100 mil reais, é 10% a mais de patrimônio. Pensa comigo, você não gostaria de ter 10% a mais sobre o teu patrimônio daqui 5, 6 anos? No mesmo investimento? E é óbvio que a resposta vai ser sim. Só que esse fundo não protegeu. Colocando em números e trazendo até para meses, quanto de dinheiro essa pessoa deixou na mesa, essa nossa cliente? Em 6 anos e meio, então, ela deixou em média R$ 14.400 na mesa, que o patrimônio dela não rentabilizou, e trazendo ao mês, ela deixou de ganhar R$ 1.735 por mês, porque o dinheiro dela deixou de render porque estava rendendo abaixo da tabela FIP do dinheiro, abaixo da média do mercado. E vale lembrar, a média do mercado é para o investimento que você saca a qualquer momento. Se eu estou disposto a deixar meu dinheiro investido por mais tempo, o mercado deve pagar acima da média para você. Então aqui a gente está colocando a régua para baixo, colocando na modalidade de investimentos que você saca a qualquer momento, sabendo que previdências deveriam render a mais, porque o foco das previdências é investir por um tempo maior, às vezes até por mais de 10 anos. E agora, quem sabe você está até assustado com esses valores e pensa, tá, mas o que uma pessoa como essa cliente de vocês faz depois de descobrir que deixou 100 mil reais na mesa em 6 anos investindo? Pessoal, basicamente o que nós fizemos aqui no Você Investidor foi perceber esse erro, demonstrar para ela, mostrar para ela planos que nós aqui do Você Investidor, planos de previdência que nós trabalhamos e nós indicamos para os nossos clientes, planos que historicamente superam o CDI e não perdem para o CDI, e nós mostramos quanto, fora os 94 mil, com outros planos que nós indicamos, essa diferença chegava a quase 130 mil reais, na verdade, porque ela teria planos que renderiam acima da média. E aí ela percebeu a importância de ter bons investimentos, mas acima de tudo ter uma consultoria independente ajudando ela a fazer uma validação da carteira, né? A fazer uma auditoria dos investimentos dela para realmente validar se o gerente ou o assessor indicou bons produtos para ela ou acabou indicando produtos pensando na comissão ou produtos que agora não fazem mais sentido. Quem sabe lá atrás fazia sentido, mas agora não faz mais. No caso dessa previdência, ela nunca fez sentido porque ela nunca superou o CDI. Aqui só foi pensado em bater meta do gerente do Banco do Brasil. Não foi pensado no cliente, porque um gerente que pensa no cliente, ele não vai colocar essa pessoa investir em um fundo que durante praticamente 20 anos nunca superou o CDI. Né? Qualquer pessoa com conhecimento básico não indicaria essa aplicação. O ponto que fica é que ou nós temos falta de ética ou falta de conhecimento. Porque se existe a ética e existe o conhecimento, não tem como um gerente, um assessor indicar um produto desse. Mas na prática nós temos 34 bilhões investidos nesse fundo. E é por isso que o Você Investidor, como vocês estão vendo, não para de crescer, porque aqui o que nós fazemos é realmente avaliar os investimentos juntos com o cliente, mostrar o histórico de rentabilidade, mostrar qual é o valor da taxa, se essa taxa compensa o rendimento que está tendo, se o histórico de rendimento do cliente está sendo acima da média do mercado ou abaixo da média do mercado. E aí, se nós descobrimos que tudo isso está desalinhado, nós sugerimos uma reconstrução e aí a partir das indicações aqui do Você Investidor, essa pessoa se transformando cliente aí da nossa consultoria, o que nós fazemos é colocar os investimentos dela na linha certa, no mínimo replicando o CDI, superando o CDI, mantendo o investimento dela seguro, mas acima de tudo, protegendo o patrimônio dela contra a inflação, coisa que aqui, pensa comigo, 100 mil reais a menos no patrimônio em 6 anos é muito dinheiro, né? Quem sabe isso poderia representar uma bela viagem com a família, a reforma da casa, a reforma da cozinha, a troca do carro, enfim, quando você coloca na ponta da caneta, são grandes projetos que deixaram de existir simplesmente por ela estar em um investimento ruim. Ela teria o mesmo investimento, a mesma segurança, só uma rentabilidade maior, e isso hoje poderia representar grandes decisões ou grandes conquistas na vida dessa pessoa, que infelizmente não vão acontecer nesse caso, porque ela acabou ficando 6 anos sem uma segunda opinião sobre o seu patrimônio, o que representou em um único investimento em 100 mil reais de prejuízo. Óbvio, o patrimônio dessa pessoa era superior a 600 mil reais. E ainda assim, nós acabamos descobrindo outros problemas. Vou dar um exemplo. Essa nossa cliente, ela tem mais de 60 anos, tá? E ela tinha uma aplicação, uma NTNB para 2055, né? Um título atrelado à inflação que o assessor vendeu. Pessoal, faz as contas, 2055 para 2025, nós temos 30 anos. A pessoa tem 60 anos. Nós estamos falando que ela só vai resgatar esse título lá quando ela tiver 90 anos. Qual sentido faz um investimento desse? Óbvio que ela também resgatou esse investimento porque, explicado dessa forma, ela jamais aplicaria para esse prazo no momento de vida que ela está agora. Porque quanto maior for a tua idade, maior a disposição precisa estar o teu patrimônio para que você use ele para a tua proteção, para a tua saúde, para que você use para a tua família. Afinal, você já está se encaminhando aí para a terceira idade, o que significa que você precisa
ter o teu dinheiro à disposição para que agora você possa aproveitar realmente e se proteger e não travar por 30 anos depois de ter construído esse patrimônio durante uma vida. Então, várias questões foram encontradas aqui na carteira de investimentos dessa cliente, coisa que aqui juntos nós conseguimos resolver e melhorar. E se você ficou aqui até agora nesse vídeo, provavelmente você está se perguntando, eu gostaria muito que vocês desse uma olhada na minha carteira ou como eu poderia fazer para que você, investidor, conversasse sobre meus investimentos e conseguisse verificar se eu estou na direção certa ou errada. E, pessoal, a gente sempre libera alguns horários aí da nossa consultoria estratégica gratuita sem custo durante as semanas, tá? Então, não sei se nós vamos ter horário disponível, mas o link para você clicar e preencher, né, demonstrar interesse nessa conversa, para que a gente tenha essa primeira conversa, para identificar se você está na direção certa ou errada, ele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Se você clicar, vai abrir um questionário, só você ir respondendo, pessoal, de forma honesta as perguntas, vai pedir sim, hoje, quanto você tem de patrimônio em bancos e corretoras, essas são informações só para que a gente possa direcionar o melhor consultor para você, né? Quem tem um patrimônio maior é focado em proteção e rentabilizar, quem tem um patrimônio menor, a gente precisa multiplicar esse patrimônio para que essa pessoa não dependa só do trabalho e logo em 5, 10 anos ela tenha um patrimônio maior construído. Então, cada patrimônio ou cada momento exige um consultor e nós temos especialistas em todas as áreas. Então, responde de forma honesta o questionário, dessa forma a gente vai encontrar o melhor consultor para que a gente possa dar o melhor resultado nessa chamada. Óbvio, nós vamos avaliar toda a tua carteira e fazer tudo por você? Pessoal, convenhamos, não, porque a gente faz isso para os nossos clientes. Mas no mínimo nessa chamada a gente já consegue perceber se você vai ter algum investimento próximo a esse aqui que essa nossa cliente tinha. Outra questão, se você trouxer até das suas previdências ou fundos, os CNPJs ou nomes, ou a carteira tua consolidada que você pede para o teu assessor ou para o teu gerente, quem sabe o nosso consultor vai poder fazer a avaliação de alguns fundos e verificar se você está na direção certa ou errada e se você tem um fundo que está perdendo aí para o CDI há muito tempo. Por esse motivo, mais uma vez eu falo, quer conversar com os nossos consultores sem custo e ter essa conversa clara, objetiva, transparente? O link está aqui embaixo para você clicar e garantir os últimos horários se ainda existirem da nossa agenda dessa semana. E agora fica a questão aqui, você ficaria feliz de descobrir que um investimento teu tirou do seu patrimônio R$100 mil em 6 anos? Eu acredito que independente do patrimônio que a pessoa tenha, ninguém fica feliz em perder dinheiro. Ainda mais quando esse recurso representa 10% do rendimento total da aplicação, né? Não faz sentido algum. Quem sabe hoje você possa ter algum desses investimentos, se você tem gerente ou assessor, a resposta é que sim. Então, para sair da dúvida, vai ser muito bom você clicar, agendar um horário e conversar com os nossos consultores, com certeza eles vão conseguir dar um norte para você, ajudar você a entender melhor qual a tua situação. Claro, pessoal, nos sigam aqui no YouTube, nos sigam no Instagram, sempre estamos postando aí conteúdos interessantes. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima.